Agora não estava gravando, mas só agora que eu comecei a gravar ali no vídeo essa vídeo editoria no curso de Segurança Pública. Eu achei que tinha dado play ali, mas não. Eu peço por favor para que desliguem, o pessoal no Hangout, que desliguem o microfone, por favor, porque senão dá muita interferência. Todo mundo tem que desligar tem pessoas aqui, eu acho que o Marcos tá ligado, tem que desligar, senão não dá para continuar. Peço por favor. Todo mundo do Hangout tem que desligar o microfone. Caso contrário, vem interferência para cá e fica um monte de ruído. Eu agradeço. Como eu falei, eu tô tanto no Hangout ali do Google quanto na plataforma, e a gente está falando sobre a introdução desse tema, que é as relações cívico-militares no Brasil. O grande debate e os momentos cruciais. Eu insisto mais uma vez para desligarem o Fábio. Quem é que tá? Alguém tá ligado aqui com o áudio? O microfone não pode estar ligado, porque senão entra na plataforma e interfere tudo. Eu agradeço. Infelizmente o formato, ele não... Como é muita gente que entra, isso é bom, é óbvio, a gente tem uma dificuldade que as pessoas falem, né? Então, a gente vai definir da seguinte maneira. Eu vou falar algumas coisas introdutórias agora, apresento o tema, e aí depois a gente abre para discussão no fórum, tá? Tanto vocês podem escrever ali no Hangout, quanto aqui na plataforma, tá? Então, acho que o meio de interação, na verdade, acaba sendo esse. Bom, primeiro eu queria fazer uma propaganda aqui de um artigo que eu publiquei na revista Insight Inteligência, e eu até vou colocar o link aqui para vocês. Eu acho que eu já comuniquei isso, eu já divulguei isso para vocês a respeito da intervenção militar, do cenário, né? Eu não vou chegar a tocar nisso agora, talvez a gente chegue, mas não é necessariamente o ponto. E também acabei de publicar um artigo num blog que já foi publicado alguns artigos até de colegas, né, do curso, de alunos, que é esse blog Proveitos Desonestos, que é um artigo sobre o caso Amarildo. Então, quem tiver curiosidade depois, dá uma olhada lá. Sobre o que a gente vai falar agora, eu coloquei aqui na plataforma uma figura, tá? Que é sobre esse grande debate que ele é abordado ali dentro dessa ideia de relações cívico-militares, né? Que é a análise do Olavo Bilac de um lado e do Alberto Torres de outro, sobre o lugar dos militares na sociedade brasileira. Então eu vou tentar chegar lá, e essa imagem que está compartilhada, vocês olham aqui na plataforma em arquivos, né? Vocês podem encontrar. Isso aqui eu vou abordar daqui a pouco. Isso é importante porque provavelmente é um tema até de prova, e que a gente acaba abordando. Eu não sei, ano passado eu tinha feito uma aula presencial, né, uma visita docente, acho que foi em Três Rios, aí eu toquei em um tema mais ou menos parecido. E na época eu comentei no ano passado sobre a ideia da tutelagem, de como a sociedade brasileira, como uma sociedade muito fraca, muito dependente, ela costumeiramente ela é tutelada por certas instituições. Então, uma briga para quem tutela a sociedade brasileira. Embora a gente pode considerar o caso, o lado, a boa índole de alguma instituição ou outra, é muito complicado você ter uma sociedade com tanto tempo, né, de estrada, com essa ausência de protagonismo, né? Isso é um caso muito grave. O pessoal da plataforma está dizendo que está sem áudio de novo. Eu
queria saber se isso é caso isolado ou se é geral. É importante escreverem. Algumas pessoas escrevendo que estão sem áudio. Bom, o fato é que esse é um caso, né, recorrente. A gente vê, por exemplo, agora o judiciário como um agente, uma tentativa de tutela sobre a sociedade. Eu vou fazer, na verdade, para chegar lá nessa questão para mim é um debate inicial a respeito das relações cívico-militares no Brasil. Eu vou tentar fazer uma abordagem geral, tá? Quase com um caráter histórico, né, desse processo. Bom, inicialmente se discutia, embora o Brasil tenha sido formado dentro da tradição monárquica, a tradição conservadora tradicional, em que preserva instituições como as Forças Armadas, a monarquia brasileira era uma monarquia, né, portuguesa. O Brasil era uma coisa em formação, a ideia de Brasil era uma coisa em formação. Então, na formação assim da mentalidade brasileira, havia um certo caráter de repulsa ao elemento militar, logo no início. Tá? Porque havia muito estrangeiro, era uma coisa portugueses, muitos portugueses. Mas isso era uma coisa muito embrionária, né? E isso era muito feito por uma fatia da sociedade, né, de um grupo. Eu estou olhando aqui, na verdade eu fico falando, mas eu estou olhando aqui no chat, muita gente está sem áudio. Eu queria saber se isso é genérico ou não. Vocês estão sem áudio, não estão ouvindo? Porque senão é... E no Hangout parece que cheio já, né? No Hangout tá tudo perfeito. O problema é aqui na plataforma. Bom, estão com áudio. Então, quem não está com áudio, tenta reiniciar, alguma coisa assim. Porque se alguns estão com áudio, então é porque está funcionando. Ok? Bom, de todo modo eu estou gravando também, depois dá pra ver depois. Havia uma certa, por parte dos liberais no período do Império, havia uma resistência a um exército nacional. Tá? Havia sido uma tentativa de criar exércitos locais. Mas o grande momento assim, de consolidação do elemento militar no Brasil foi obviamente a Guerra do Paraguai, que ela deu um prestígio, um enriquecimento, né, político para esse âmbito. Tem uma coisa interessante também, porque que é curiosa, como a índole positivista ela vai se tornando, que é uma filosofia, né, um pensamento intelectual, ele vai se difundindo nas academias militares. E é curioso porque o positivismo ele prega praticamente o fim do militarismo. É muito anacrônico como isso entrou de cabeça, isso entrou de modo tão denso na vida civil, na vida militar brasileira, né? É algo muito contraditório. Mas o que isso significa? O positivismo de Augusto Conte ter entrado de modo tão denso, né, na formação das academias militares brasileiras. É justamente essa índole, que eu diria uma índole paisana do militar. Ou seja, de entrar nos assuntos paisanos, civis. Então, toda essa formação que já surge já nos anos 70 do século XIX, 1870, para frente, vai gerar uma concepção de ação pública dos militares. Eu botei o link ali de volta para o pessoal da plataforma tentar entrar no Hangout. Eu sei que não está tendo problema ali na plataforma. Alguns estão com áudio, outros não. Enfim, mas como a gente já demorou muito, fica complicado parar. E eu estou gravando, depois vai para o YouTube, essas coisas. Então há uma doutrina, por exemplo, que se cria da monarquia para a república, que é a doutrina do soldado cidadão, né? Ou seja, é o soldado que ele não...
a tarefa da guerra acabou, a Guerra do Paraguai. Você tinha que dar uma outra destinação para as forças militares. E eles acabam encontrando escape, digamos, na atividade política. Aí uma discussão, assim, por que isso não acontece talvez em outros países? Talvez a própria noção de você manter guerra, você vai gerando um escape para o militar não entrar muito na seara da sociedade civil. Os Estados Unidos fazem isso de modo muito bem feito. Sempre mantém guerra, mantém guerra, mantém guerra. Embora você tenha um corpo de militares muito robustos, de alta formação, você vai naturalmente, não que impedem, mas são cerceados naturalmente na entrada no âmbito civil, porque o principal já está sendo feito. Já tem uma tarefa principal que é a guerra, né? O Gustavo deu só um parênteses, o Gustavo deu uma sugestão para eu abrir um link no YouTube aqui. Vou tentar abrir rapidinho. Vou ver se consigo fazer isso. Um minuto. Bom, então tem essa noção, né, do soldado cidadão, o próprio fenômeno, a explicação do fenômeno, né, digamos ali sim um golpe sobre a monarquia, tem a ver com essa ascensão do elemento militar. Eu vou ver se eu tô vendo se eu consigo dar início aqui no YouTube. E daí eu jogo o link lá, é um acesso a mais que o pessoal tem. Só um segundo. Vou ver se eu faço uma transmissão ao vivo, aí o pessoal tem mais uma forma. Só um segundo. Eu tô tentando aqui abrir. O problema é que não tá. No YouTube não tá entrando também. Ou é uma configuração, uma coisa. Eu não tô conseguindo. Se alguém conseguir retransmitir aí pros colegas, eu não. Eu tô tentando aqui abrir, não tô. Não sei se é o meu computador, alguma coisa assim. Eu achei que uma das duas alternativas já desse para todo mundo, mas estou vendo que o problema é da plataforma, que muita gente
Tô tentando, não tô conseguindo. Eu acho que não vai dar não, pessoal, pra transmitir pelo YouTube, porque eu não tô conseguindo avançar. Não tá dando. Eu vou ter que continuar sem o. Infelizmente, o pessoal não vai conseguir ele da plataforma. Tem muita gente que não tá conseguindo. Enfim. Eu não tô conseguindo pelo YouTube, eu não vou conseguir agora. A não ser que a gente cancele tudo, mas aí eu vou punir o pessoal tá no Hangout aqui. Enfim. Esse é o drama. A plataforma é ruim. Tem muitos problemas. Vou tentar aqui. Não tô conseguindo não. Não sei se tem algum programa, alguma coisa. Desculpem, não vai dar. Vou continuar aqui sem o pessoal da plataforma. Ou só com o chat aqui com eles. Bom. Bom, eu não vou cancelar. Algumas pessoas estão falando para cancelar aqui é, mas não vou cancelar porque eu vou gravar, então não dá enfim, tá sem áudio, é uma pena, não dá pra. Se eu continuar parando, não vai ter, a gente vai chegar 2h30, não vai ter aula, entendeu? Então, assim, eu peço desculpas, eu vou continuar direto, tá? Há um problema aqui grave, né, da plataforma. A plataforma é ruim, essa plataforma já deveria ter sido alterada. Eu vou continuar, vai ficar gravado. Quem não puder, eu peço muitas desculpas. E depois assistam depois, entendeu? Eu vou ter que escrever isso pro pessoal agora e aí depois eu vou continuar sem parar. É, pelo chat. Então eu tô escrevendo isso aqui. Vou colocar aqui pro pessoal que não está conseguindo me ouvir. Ó, o pessoal tá sem áudio aqui, alguns estão com. Isso, a Caroline disse bem, que eu não vou cancelar porque vai estar sendo transmitido pelo YouTube. Essa é a primeira vez que isso aconteceu. Em geral isso não acontece, não é tão estranho assim.
enfim, eu escrevi aqui para eles e agora vou, vou mandar ver, né? Então tá. Sobre essa questão né, das relações cívico-militares, estava falando um pouco do período do Império no Brasil e há posteriormente um mito de uma função moderadora do Exército, que ela vem com uma justificativa posterior, na verdade, ela é a posteriori, ou seja, o poder moderador no Império, que controlava, né, que fazia o controle de constitucionalidade, que equilibrava os poderes, ele cai com a monarquia, obviamente, e todo mundo tenta recuperar isso. Isso até hoje, na verdade. O que o Supremo tenta fazer é um poder moderador, é tentar fazer um equilíbrio constitucional entre os poderes. Em alguma medida, as Forças Armadas já tentaram fazer isso, já fizeram isso. Durante, provavelmente, o período de 64 a 84, eles foram os fiéis da balança, digamos assim, né? Nesse sentido. Então, todo mundo tenta recuperar. Agora, é claro que isso sempre tem uma complicação quanto à legitimidade, a concepção pública em relação a isso, né? Porque muitas vezes você faz essa função moderadora sem dizer que faz, né? Por parte do e outra, para você fazer essa função moderadora, você tem que estar isento do elemento partidário. E essa é a crítica que se vê hoje, por exemplo. Eu acho que o problema é que a crítica do Supremo é que há uma partidarização ali, sobre um cunho ideológico ou sobre um cunho politiqueiro, né? Enfim. O Exército na política nacional, então tem esse elemento, né, de uma função moderadora, substituição no Império. Em 1889, a classe civil ajuda, né, a promover ou entra junto, eu digo a elite, parte da elite liberal, entra junto para derrubar a monarquia. E isso acontece com uma expectativa de que não houvesse um governo militar, mas ele se estende, né, por pelo menos 5 anos. Mas o fato é que por conta da Guerra do Paraguai, as Forças Armadas, o Exército, tinha estava em alta conta da sociedade, né? Sobretudo pelo heroísmo que foi feito. Embora depois vários dos próprios militares observaram a besteira que fizeram, no caso específico da monarquia, né? Terem instituído a monarquia. Mas o fato específico ali era porque você começou a entrar uma noção, uma certa crítica à falta de autoridade por parte do comandante em chefe, que era, né, o imperador. O fato é que havia uma crítica por conta do processo de liberalização do sistema, ou talvez democratização. Isso fazia com que a crítica ao império fosse muito, muito forte, muito densa no meio militar, tá? Ou seja, falava-se que o imperador já não tinha mais comando sobre a situação, e sim era um primeiro-ministro e os chefes locais, né? Então, tanto é que talvez o principal elemento de queda da monarquia tenha sido essa questão militar, de fato. Isso tinha a ver também com a questão dessa crítica, né, do comando militar em relação à quase inércia que existia por parte de Dom Pedro. Que na verdade não era uma inércia propositada, porque na verdade você queria que a sociedade passasse a agir. A sociedade passando a agir tem a ver mais com a ação do parlamentarismo. Também havia uma crítica em relação ao funcionamento das polícias na época, porque elas eram, embora o chefe de polícia, né, local dos governos, das províncias, ela estivesse sujeita ao Ministério da Justiça,
a ingerência dos delegados, né, a ação dos delegados, subdelegados era feita pelo presidente das províncias, que seria hoje os governadores. E esses não respondiam aos chefes militares. Então havia um temor, na verdade, da classe militar de que esses comandos locais se sobrepusessem ao comando nacional. Esse foi um ponto bastante crítico, né, Eu tento de vez em quando reiniciar aqui na plataforma para ver se funciona, mas é contra mesmo, impressionante. É a primeira vez que isso acontece. Tento reiniciar e tal para ver se a coisa vai, mas não entra. Então, tanto que havia uma noção assim que essa postura do imperador de se alienar da ação política gerava o que alguns autores chamam de um complexo de Bruto, né? Que é uma reação, uma propaganda antimonárquica, inclusive, que se prolifera dentro do império, dentro do meio militar. É um sentimento praticamente que não tem mais um pai. Porque, de fato, a proposta do imperador era de exercer uma tutela menor, de realmente liberar o sistema, né? Isso talvez tenha sido precipitado, uma sociedade não preparada para tal. E esse é o fato, né, que se explica. Deixa eu ver o que. Então, um grande momento que abala, né, depois já com a República, que abala esse otimismo, esse bem-querer, né, dos militares na sociedade, é a relação com relação a Canudos. E Canudos é um processo, né, de investida contra um arraial, contra um grupo, né, de uma sociedade paralela, na qual as Forças Armadas são jogadas dentro do meio civil para debelarem esses sertanejos, esses caipiras que estavam se organizando. Isso é depois estampado, né, pela literatura do Euclides da Cunha e é demonstrado como alguma coisa extremamente deletéria, né, para a imagem das Forças Armadas, porque é o assassinato do próprio povo, né, a mando de uma demanda política, politiqueira e, enfim, circunstancial. Nessa mesma época, logo depois, na década seguinte, surge esse grande debate a respeito do seguinte: tinha começado a Primeira Guerra Mundial e era preciso saber como é que o Brasil iria se comportar se a guerra chegasse, né, literalmente no Brasil. Se você tinha que ter um alistamento obrigatório ou era livre. E aí, um dos debates mais importantes nesse sentido foi entre o Olavo Bilac, que era um intelectual muito importante da época, poeta, parnasiano, etc., e o Alberto Torres. Então, um debate público, né, sobre qual caminho seguir. E esse debate correspondia ao seguinte: em que medida o meio militar, o exército, ele fortalece a sociedade, tá? Ou ele tem uma função muito particular para a guerra. O caso é que o Olavo Bilac, ele defendia o seguinte, que acaba sendo a tese vencedora, né? Muito próxima entre povo e exército. O quartel é uma expressão da democracia, porque nivelava as classes.
ele defendia o serviço militar obrigatório e ele via os militares como uma função cívica, que é educar o cidadão. Tá? Então, essa era a noção positiva do Olavo Bilac quanto ao serviço militar obrigatório. A tese que perde é a do Alberto Torres. Ele vai argumentar que a caserna, o meio militar, ele adultera o espírito cívico. Então ele diz o seguinte, que o quartel é um lugar para formar pretorianos e não cidadãos. A democracia não encontra lugar no serviço militar. E a organização militar ela é feita exclusivamente para defesa, ou seja, defesa da soberania nacional. Isso de dentro para fora. Isso você tem óbvio, não era um pensamento anárquico contra o exército, muito pelo contrário. Mas tem uma função muito localizada. E para que ela não adentre o meio civil, você tinha que enfatizar a noção de defesa da soberania nacional. E para a defesa interna, para a proteção interna, você tem polícia e, no caso, que você poderia formar, milícias cívicas. Tá? Ou seja, guardas nacionais internas que substituíssem um trabalho do exército quando fosse necessário. E o que o Alberto Torres já tentava era o risco de uma politização do meio militar e que servisse a partidos, a grupos e deixasse de exercer essa esfera primordial de atenção à defesa nacional. Ele chegava ao ponto de ser contra exércitos permanentes. Tá? Então, essa era uma plataforma, né, de ação que era contraposta à tese do Olavo Bilac, que é a qual na plataforma eu coloquei ali para ser baixado, né, esse arquivo ali. Esse debate por volta de 1915 que ele acontece. Então são duas teses que são levantadas, né? E é claro que não há dúvida de que a vitória da tese do Olavo Bilac, ela representa justamente, foi uma complicação para o próprio processo democrático. Você tem permanentemente uma instituição de tutela sobre a sociedade. Então essa tese do Olavo Bilac foi vitoriosa e não há dúvida que ela é menos coerente com um processo de democratização. Agora, ela pode ter tido mais coerência com um processo de defesa da segurança, do meio interno, da ordem, da autoridade. Porque esse é o problema, você não consegue alçar um processo de democratização sem pressupostos básicos de ordem, de organização, de defesa da vida, praticamente. Tanto que o próprio clamor de Forças Armadas, quando adentram o meio civil, é em nome disso, praticamente. Mas a forma ideal, na verdade, de um processo democrático, realmente ela é frustrada de alguma maneira a partir desse processo que surge lá atrás, da importância desse grande debate, com a vitória do Olavo Bilac, né, ou seja, isso vingou, na verdade, a tese do Olavo Bilac vingou praticamente, se tornou preponderante. Até porque depois o modo como a política foi se organizando foi necessitando do apoio
das Forças Armadas, cada vez mais. Isso foi arvorando uma argumentação de uma tônica, né, de ação do meio militar. Isso já nos anos 20, por exemplo. Já surge praticamente o que a gente chama do tenentismo, né? Desde as demandas internas ao meio militar, em que há uma demanda por uma ação por direitos, por demandas internas, né, de ação da hierarquia mais baixa, né, dos meios militares. Então, você tem o ano de 1922, que é muito importante nesse sentido, e desse tenentismo, né, dessa tentativa de protagonismo dos militares, que é uma coisa que sai de dentro para fora, surge uma série de lideranças que serão os principais, talvez, artífices assim, de algo que vai surgir lá na frente, em 64. Que serão os professores, os generais, já nos anos 30, 40, e que vão orientar a cabeça daqueles que tomam o poder entre 64 e 84. Tá? Que recupera essa noção até positivista de uma ação mais reiterada, de um protagonismo frente à sociedade civil, enfim, algo que vem a reboque já de daquilo que eu falei no início, dessa paisanização do exército, em que há uma tentativa de ação sobre o meio civil, tá? Ou seja, de tomar responsabilidade, de agir. Né? Isso tem tanta conotação à esquerda quanto à direita. O tenentismo ele vai tanto gerar, por exemplo, Luiz Carlos Prestes, que é um dos maiores líderes comunistas, mas também ele vai gerar aqueles que suportaram o poder do Estado Novo, por exemplo, como o general Góes Monteiro, que é uma das principais figuras, né, do Exército Brasileiro, da organização dos pracinhas para a Segunda Guerra. E até o Góes Monteiro é uma figura de destaque no seguinte sentido: ele tem uma obra, né, já nos anos 30, em que ele defende esse protagonismo do Exército. Ele dá uma coerência ao pensamento militar. Então ele tenta superar um certo complexo paisano de que o civil é mais do que o militar. O pensamento dele ele vai ser fundamental para pensar a doutrina de segurança nacional da ESG, da Escola Superior de Guerra. Ele via como problema, aí é que está, porque ele serve como fundamental para pensar, né, a doutrina de segurança nacional que vai formular, né, vai estruturar a ESG. Porque ele via como problema justamente a politização ou a partidarização das Forças Armadas. Era um problema as Forças Armadas agirem a alvedrio sob a tutela, sobre a demanda de politiqueiro. De modo que as Forças Armadas tinham que formar a sua própria política. Isso vem com uma postura bastante antiliberal, tá? Ou seja, toda essa noção de ação das Forças Armadas, ela surge de uma forma antiliberal, né? Justamente porque já tem essa origem já no Império, quando o Império se liberaliza, vai se tornando cada vez mais, vai abrindo mais o regime, né? Abrindo mais o sistema, e isso encontra fortes reações dentro da cena do meio militar. Então, o Góes Monteiro ele tem uma obra que ele estrutura esse pensamento, ele organiza tudo isso. Ele vai dizer que ele queria uma política do exército e não uma política no exército.
E ele identificava que as grandes instituições nacionais de verdade eram o Exército e a Marinha. A Força Aeronáutica mal existia na época, mas o Exército e a Marinha que realmente eram instituições nacionais. E um país estruturado, desarticulado, ele precisava de uma organização como essa. Tá? E precisava reagir aí também à época já, depois, nos anos 30, a intentonas comunistas. Você precisava, assim, ter uma organização ampla que pudesse reagir à altura. Né? De fato, né, o Estado Novo, de 37 a 45, né, com Vargas, ele, embora tenha uma chefia civil, ele é marcado por uma solidariedade dos militares. Né? Então é complicado até dizer se não era uma ditadura militar. E aí tem toda essa noção, assim, essa organização, praticamente Cosme Monteiro, que ele faz, ele consolida a tese do Olavo Bilac de que o quartel, não provavelmente que o quartel é uma expressão da democracia, mas que o quartel, né, que o meio militar, ele tem valores caros à sociedade brasileira, que ele é capaz de organizar a sociedade brasileira. Porque a organização que um quartel tem não é a organização que a sociedade brasileira tem. Isso é tão forte que isso vai marcar todo um ethos, um modo de ação entre o meio militar e a sociedade civil. Tá? Por exemplo, tem uma obra muito interessante de antropologia do Celso de Castro, que é esse aqui, O Espírito Militar, um estudo de antropologia social na Academia Militar das Agulhas Negras. E nesse texto fica muito interessante, né? Fica bem identificada a forma com que permanentemente o militar é da sociedade, como as Forças Armadas como diferenciadas da parte negativa da sociedade. Tá? Ou seja, enquanto a sociedade é desorganizada, é desestruturada, etc., ela acaba não encontrando esses mesmos vícios da sociedade dentro do meio militar. Isso é o que acaba esse livro do Celso Castro acaba identificando de forma muito concreta. Agora, o grande problema desse fenômeno é que ele vai gerar uma espécie de alienação do exército. Tá? Isso vai gerar também uma certa dependência do ente político, do meio militar, do apoio. Embora isso possa existir em qualquer país, por exemplo, se você pega o fenômeno venezuelano, que é um fenômeno de uma espécie, hoje sim, de modo mais claro, uma ditadura praticamente militar. Ela só foi possível manter com o apoio militar das Forças Armadas. Mas no Brasil já se cria uma noção de uma política laudatória, que é a sociedade brasileira para ser cada vez mais dependente das decisões dos militares. E aí surge uma série de clichês, né, que você precisa ter uma instituição que modere os poderes, etc. E aí, mais uma vez, eu volto. Tanto a esquerda quanto a direita sempre se tentou, na verdade, utilizar esse instrumento em momentos de crise. Lembrando que, por exemplo, um general candidato à presidência, que concorreu com o JK, nos anos 50, foi, por exemplo, o general Lott, que representava um âmbito de esquerda, por exemplo. Né? Então, o próprio João Goulart, ele foi uma figura importante na criação do que ele chamava de generais do povo, que eram generais que apoiassem os programas reformistas. Né? E, enfim,
Agora, claro que tem desgastes dessa política laudatória, porque como uma corporação, o Exército não consegue necessariamente atingir os ganhos para a sua própria corporação. Tá? Então, em muitos casos, há um desgaste da imagem pública. Esse é o risco, na verdade, que corre, como hoje corre, por exemplo, as Forças Armadas na intervenção no Rio de Janeiro, na segurança pública. É uma situação de desgaste, é um risco de desgaste, se você não é bem sucedido, enfim. Há também um risco da vulgarização no meio civil do Exército, etc. E a própria profissionalização do Exército, ela provoca também uma crítica interna, né, a esse processo de formar uma política própria. E também eu acho que um dos grandes problemas também é esse modo como a imagem pública, né, o militar se vê refletido na sociedade civil negativamente. Então, embora surjam sempre uma tentativa de superar esse problema, que é um nacionalismo militante, né, que como essas Forças Armadas representam esse ente nacional, né, esse corpo nacional que é o Brasil, melhor do que outras instituições, clamá-las, né, e defendê-las significa isso. Mas assim, o que fica desse fenômeno aí, que não só a tese que ganha, né, do Olavo Bilac, o quartel como expressão da democracia, desse amálgama, né, entre povo e exército, mas que depois vai se organizar de um modo mais ou menos diferente pelo Góes Monteiro, é justamente essa noção de que vai recair na ESG, de que as Forças Armadas precisam articular uma política própria para que não fiquem ao alvedrio de qualquer partido político que surja, tá? Ou aventureiro, etc. Isso a gente pode observar hoje, por exemplo, de uma certa resistência que pode haver entre o alto oficialato a, por exemplo, uma figura como Bolsonaro, que de fato é um capitão, na verdade. E isso despontou na política como um insurgente dentro do meio militar, né? Mas o que há de comum, na verdade, nesse processo hoje, é a recuperação de que, menos diretamente de noções de democracia como representação, participação, deliberação, e sim de que você clama por algo elementar, por próprio persecução de uma democracia, que é o seguinte: ordem, autoridade, organização, unidade nacional, tá? Então esses elementos, eles aparecem a reboque de um clamor militar, de um clamor de Forças Armadas, por exemplo. Tem até um trecho, né, do Edmundo Campos Coelho, que eu anotei, que ele menciona de modo interessante a forma como se dá esse problema da identidade entre... Que é algo muito paradoxal entre o Exército, né, as Forças Armadas, e o meio civil, porque embora se clame que essa instituição seja a mais unificadora da nação, a que consegue conceber de forma mais clara a identidade nacional, ao mesmo tempo ela se porta como uma corporação. Aí o trecho que ele utiliza é o seguinte: a crise de identidade do Exército decorria, assim, da crise de identidade do Estado, da ausência de uma única instituição que por todos fosse aceita como incorporação da autoridade nacional. Então, na verdade, esse problema, ele é um problema do Estado brasileiro, dessa separação do próprio Estado brasileiro em relação à sociedade.
Por que a gente está falando isso quando a gente envolve um curso que envolve, sobretudo, policiais, né? Pelo fato de que a polícia, por fazer parte do Estado, ela se contamina com esse problema de origem, tá? E mal resolvido, e que a gente vai encontrar, que vai remontar ao grande debate entre Olavo Bilac e Alberto Torres. Claro que seria muito fácil a gente fazer um juízo de valor agora, hoje. Mas é muito mais interessante por que um lado ganhou e o outro perdeu. Por que as coisas se deram dessa maneira, tá? Por que realmente a gente não seguiu, por exemplo, uma tese do Alberto Torres em que concentrava mais a noção do militarismo por uma noção de ação externa, de defesa da nação, e guardas civis, ações civis. Claro que o ideal assim, que ele está observando é muito, talvez, num caso suíço, né? Todo cidadão lá tem um órgão civil, há uma unidade, uma amálgama muito forte entre defesa nacional e cidadania, tá? Então, por que essa tese perdeu? E o maior problema, por que isso permanece como debate, né? Por que permanecemos discutindo esse tipo de questão? E sobretudo, o grande paradigma da democracia. Tá? Eu acho que o que é interessante perceber é o seguinte: quando reaparece essa noção de exercício de uma ação militar ou militarista, ou uma índole militarista, ela surge menos como um protagonismo, com um desenvolvimento da democracia, mas surge como uma emergência, como apagar um fogo, como solucionar um problema grave. Justamente o problema, por exemplo, no Brasil, das crises políticas. Tá? E o que a gente está vendo hoje, na verdade, dentro desses ciclos políticos, talvez esses momentos cruciais que eu falei no resumo, é justamente esse momento. A gente tem uma decadência muito franca, né, do modelo político-constitucional instaurado na década de 80, da democratização, e aí você tem de novo um momento de crise, todas as promessas democráticas, de modo que surgem tanto noções, né, de aventura, né, de propostas políticas e enfim, uma série de crises que estão aparecendo, né? Uma crise de poder muito forte, de autoridade, de ordem, e que a gente observa assim, um certo clamor, às vezes, também, por essa reentrada do meio militar, acusando uma crise do processo democrático. De que esses projetos, essas promessas de organização, como é que eu posso dizer, de representação, participação e deliberação, que são três tripés do processo democrático moderno, eles se veem frustrados ou muito comprometidos no processo político atual, seja pela crise dos partidos, crise de representação política, enfim. Então isso reaparece, isso é de modo muito grave, né? Eu acho que era mais ou menos assim, isso, o que eu mais atento assim, para um fenômeno de prova, é esse elemento assim, o objetivo é o seguinte: atentar para grandes debates, como surgem grandes debates. E é importante a gente voltar a eles, porque a gente percebe como é que as coisas foram resolvidas ou não, ou foram mal resolvidas. E essa questão do debate do Olavo Bilac com o Alberto Torres é fundamental nesse sentido. É uma discussão assim: qual é o lugar dos militares na sociedade? Ou do militarismo? Tá? Até porque, se a gente for entrar, olha só, mais uma coisa também, o drama no caso das polícias, porque as polícias não têm a proteção que as Forças Armadas têm para se organizar fora dos interesses políticos.
Porque era a grande preocupação dos próprios militares, como do Góes Monteiro, não fazer dos militares uma cabos eleitorais, ações de qualquer política, mas terem uma própria política. Tá? Embora a gente pode pensar que hoje, por exemplo, a questão das bancadas da bala, por exemplo, né, mal chamadas bancadas da bala, seja uma tentativa de expressar uma unidade política, por exemplo, do pensamento dos policiais, dos delegados, etc. Normalmente isso aparece ainda de modo fracionado. Tá? E também isso nem talvez fosse o desejo, na verdade, porque na verdade você reiteraria uma espécie de corporativismo. Tá? Que existe entre os militares, isso é muito claro. A última entrevista do general Vilas Boas, na revista Piauí, isso ficou muito claro. Tá? Não é querer fazer uma crítica ao militarismo em si, e muito menos às Forças Armadas. É perceber o seguinte: por que isso gerou uma incapacidade de desenvolvimento democrático? Por que isso gerou uma perpétua noção de tutela de uma sociedade incapaz de se modelar, tá? de formar instituições próprias, sem que você precisasse diminuir as Forças Armadas? Muito pelo contrário. Acho que o caso americano é muito concreto nesse sentido. Ele consegue ser muito... as Forças Armadas muito benquistas e, ao mesmo tempo, gerarem um forte protagonismo da sociedade civil. Né? Talvez um exemplo assim, bastante interessante, bem forte nesse sentido. Então, o que é importante a gente discutir isso, em meio à crise de ordem, de organização dos partidos políticos, nós vemos frustrado, né, esse momento de desenvolvimento de um processo democrático. Tá? Até porque surge uma demanda para a organização, algo que é anterior. Né? Quando a gente olha o problema da segurança pública, da violência, a gente olha como é que você vai demandar participação, representação, deliberação democrática se você não tem a segurança da vida. Né? Então, cai na crise do próprio modelo democrático instaurado. Enfim, eu acho que era mais ou menos isso. Infelizmente foi muito atabalhoado aqui a questão da participação, porque pela primeira vez não funcionou o áudio, né, na plataforma. Eu vou tentar ver isso para não se repetir esse problema. Peço desculpas, né, aos colegas, mas eu estou gravando isso aqui, isso vai cair no YouTube. Realmente isso atrapalhou bastante assim, a própria organização da aula. Tinha mais coisas, você fica meio avoado, assim, porque você fica tentando consertar e é bastante infeliz, né, não dá certo. Mas o fundamental é esse fenômeno, né? A gente observar esse fenômeno e eu atento, né, para essa questão do debate, né, entre Olavo Bilac e Alberto Torres, porque essas coisas são cíclicas, tá? Essas coisas voltam, embora as pessoas esqueçam da origem desses debates, mas elas retornam. Eu acho que ali é um elemento interessante a gente entender como é que as coisas se desenvolveram depois, né? Até porque o livro que eu me baseei de forma principal para falar isso aborda isso, né? Que é o livro do Edmundo Campos Coelho. Então eu vou encerrar por aqui, até para não ficar muito longo e para que todo mundo depois possa assistir, né, pelo YouTube. Eu vou tentar já colocar ainda hoje isso lá. E, enfim, é isso. Qualquer coisa a gente está na plataforma, vocês podem acessar lá, perguntar e entrar em contato. Eu tenho outras aulas marcadas. Se tiver muito pedido, eu posso fazer essa de novo, de modo mais organizado, mais claro, se ficou muito confuso. E de todo modo vai estar gravado. E tem outras ali que a gente já marcou. Vocês podem olhar no e-mail de vocês lá, que tem
eu enviei, né, a organização, a data de algumas outras, e enfim, a gente vai mantendo contato por lá, tá bom? Um abraço. Deixa eu fechar aqui.